Eu sou o chefe final. Sem aviso prévio, os humanos foram selecionados para uma partida de um jogo macabro. O nome desse jogo era bem peculiar, A Vontade da Terra. Depois que houve essa colisão, fazendo com que o jogo se fundisse à Terra, os monstros que haviam nele começaram a causar caos em todo o mundo. Os NPCs desse jogo começaram a vir para o nosso mundo também, para nos guiar, assim nos ajudando nessa crise. Os habitantes originais da Terra foram selecionados para salvar o mundo como jogadores, ganhando poderes para lidar com essa crise. E ele também foi selecionado para isso. Mas não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia despertar o seu poder. Ele fez de tudo, literalmente de tudo, para poder ganhar o seu poder, mas ele não conseguia despertar. Talvez ele pensava que fosse um erro do jogo, já que não importava o que ele fizesse, ele não conseguia upar. Então como que ele iria sobreviver? Quando os jogadores passavam pela seleção, eles eram mandados para uma zona perigosa para que lá eles pudessem upar os seus poderes. E ele estava ferrado, já que ele não conseguia upar o seu poder. Ele pensou que se ele conseguisse chegar na zona segura, lá ele poderia ver a sua situação e saber se ele realmente conseguiria ser um jogador. Mas ele já tinha perdido suas esperanças. E no meio de seus planos, um demônio de rank S apareceu em sua presença. E ele sabia que qualquer sinal que ele demonstrasse ali, ele morreria. Então ele resolveu se esconder. Belial, que era aquele demônio, teve uma profecia que o novo rei demônio nasceria naquela zona perigosa. Então ela foi pessoalmente buscá-lo. Só que não foi só ela que teve essa premonição. O herói também teve. Ele acabou chegando lá para eliminar o rei demônio, antes mesmo que o rei demônio ganhasse asas e ficasse mais e mais forte. Por causa desse impasse, ambos iniciaram um confronto. Roland, ele era um herói muito poderoso, e ele quase conseguiu subjugar Belial muito fácil. Só que, só de lembrar do rei demônio, Belial conseguiu aumentar sua força sobre-humana, e quase subjugando Roland, que era o herói do mundo. Então Roland, percebendo que ele poderia morrer, ele resolveu usar uma tática suja para ganhar aquela luta. E assim, ele conseguiu ganhar. Roland ficou muito feliz por eliminar aquele demônio de alto nível, e agora só faltava eliminar o rei demônio. Só que no meio de seus pensamentos, sabendo que ele ia salvar o mundo de novo, EA acabou aparecendo perto dele. Roland, em toda a sua vida, ninguém nunca conseguiu chegar perto dele sem ele perceber. E vendo que EA fez isso tão facilmente, ele já deduziu que EA era o rei demônio. E como ele lutou contra Belial agora, ele estava fraco. Ele até pensou que EA usou Belial como isca para deixá-lo mais fraco, para assim poder matá-lo. Só que EA não sabia que ele era o próximo rei demônio. E ele, vendo que o herói número 1 estava ali, ele pediu para que ele pudesse guiá-lo até a zona segura. Roland, vendo que o quão perverso era o rei demônio, já queria que ele guiasse até a zona segura para matar as pessoas lá dentro, ele tinha um plano, que ele iria escoltá-lo até a zona segura, lá ele iria conseguir recuperar um pouco seu poder e depois matá-lo. Mas será realmente que vai dar certo? Será que EA vai se tocar que ele é o rei demônio? Brandal. Não importa qual situação seja, sempre haverá o mais antigo para ensinar o mais novo como se deve caminhar entre os espinhos. Um detetive já estava no fim da sua jornada e ele resolveu contar uma lenda para sua nova pupila. Essa lenda muitos chamavam de suposição ou até especulação, só que era uma verdade ocultada por todos. Essa lenda era chamada de Silat, onde guerreiros marciais que mandavam naquele mundo através das sombras. Muito tempo atrás, 9 mestres governavam toda a Coreia, só que dentre eles, um almejava o poder absoluto. Essa pessoa era o Kolokrok. Através de uma pura violência, ele conseguiu virar um mestre absoluto. Entretanto, muitos queriam entrar para Silat, só que só tinha uma maneira de um guerreiro entrar, com sangue, e para sair era só com sangue também. Alguém ou um dragão foi à base de Kolokrok e arrancou a cabeça do dragão. E agora o mundo não tinha mais um tirano governando tudo. Lógico, isso era só uma lenda. Foi isso que a pupila do policial estava pensando. Tudo começa com o Tono. Ele vivia uma vida pacata, era até chata, mas era uma vida normal. Trabalhava numa mercearia até que o seu dia começou a virar um pouco de ponta cabeça. Ele trombou com um amor de infância, um amor da escola, uma menina que ele se apaixonou na escola. E essa menina era Yasmin, era alguém que ele amava em segredo. E ele amava vê-la sorrir. Era alguém para ele que ele daria de tudo só para vê-la sorrir, mesmo que isso doesse nele. Mas ver Yasmin feliz era o que fazia Tommy feliz. E Yasmin convidou Tommy para o casamento dela. Mesmo que ele não seja o noivo, só de vê-la feliz, aquilo já era o suficiente para que ele ficasse mais alegre. Aquela era para ser mais um dia feliz. Mas por que está tão triste? Alguém acabou jogando uma lança que transpassou entre Yasmin e acabou matando ela na hora. Como isso aconteceu? Ela estava aqui agora. Yasmin, você não pode morrer. Yasmin já vai levantar e vai sorrir para mim. Yasmin, por quê? Anda logo, sorri, Yasmin. Tommy, ele tinha largado a vida dos punhos, porque Yasmin se sentia muito triste ao vê-lo machucado. Desculpe, Yasmin.
Os meus punhos vão me trazer respostas para saber o que aconteceu com você. Tommy, ele era da Silat. Ele abandonou tudo para viver uma vida pacata. Por isso ele sabia que aquela lança não era de pessoas normais. Agora eles acordaram um dragão. Ele precisa saber quem foi que invadiu Sokovil. Quem foi que roubou a única coisa que ele tinha de mais precioso. E ele irá se vingar de todo mundo, mesmo que isso destrua o seu corpo no final. O Rei da Morte e o Necromante. Quem bate geralmente sempre esquece, mas quem apanha não. Kanak, por ele ser um filho bastardo de uma família nobre que já estava à beira da ruína, ele sempre era intimidado tanto pela sua família, quanto pelos filhos dos nobres vizinhos. Percebendo que ele só poderia contar com ele mesmo, o mesmo resolveu seguir a sua própria jornada. Em uma expedição que ele estava, ele achou um córtice, que era um livro de magias proibidas, onde transformaria o usuário em necromante. Geralmente os necromantes são caçados pelo Império por essa magia ser muito estranha, e muito poderosa e também muito maligna. Com esse poder em suas mãos, agora aquela que era uma vítima se tornou agressor. Em pouco tempo, Kanak se tornou um grande necromante, desbravando os segredos mais obscuros que aquele mundo poderia ter, vivendo como um mal absoluto acima de tudo. Os grandes mestres marciais perceberam que eles teriam que matá-lo, já que ele se tornou uma ameaça global, mas usando a sua força esmagadora, ele os venceu e transformou eles em seus servos. Devido ao tamanho desequilíbrio de poder, o mundo resolveu trazer uma criatura mítica para desafiá-lo. Depois de meses de batalha, Kanak finalmente derrotou aquele ser e transformou ele em seu servo, assim se tornando o governante supremo de tudo e vencendo a imortalidade. Só que com o passar dos séculos ele percebeu que ser mortal tinha suas vantagens. Agora ele perdeu tudo, a sua aparência, o medo, as suas ambições. Isso era muito chato para ele. O servo mais leal dele, que era o Boros, também partilhava das suas angústias. Kanak, ele era muito esperto. Ele pediu para Boros achar uma relíquia para ele. Depois de desvendar aquelas palavras profanas, ele descobriu uma maneira de retornar no tempo. Só que ele não poderia saber os efeitos colaterais, então ele sabia o que ia acontecer com eles. Mas aquela vida era muito chata para ele. Então ele resolveu tentar a sorte. Eles conseguiram retornar exatamente no dia que o Kanak achou o Cortes, já que como ele sabia tudo que estava escrito ali de cor, ele resolveu eliminar aquele livro para que ninguém mais pudesse ter aquele poder. Ele percebeu que o seu poder acabou sendo reduzido, mas como ele tinha uma ambição muito grande, que era comer finalmente, poder comer comida, ele poderia com o passar do tempo recuperar o seu poder, então ele não estava nem aí para isso. Uma coisa chamou a sua atenção. Ele tinha muito dinheiro. E também as pessoas ali não tratavam ele mal, já que todo mundo tratava ele mal na sua vida anterior, porque ninguém estava tratando ele mal. Então ele resolveu ir até a sua mansão. E lá ele descobriu que agora ele se tornou o jovem mestre. Ele que era o herdeiro de tudo. O pai dele e os irmãos dele acabaram morrendo. Quando o mordomo dormiu, ele usou uma magia profana. Porque a pessoa quando está dormindo, ela pode falar quando ela está dormindo. Então ela vai pensar que foi um sonho. E ele acabou descobrindo detalhes do que aconteceu. O seu pai acabou achando uma mina de cobre. Só que essa mina estava em uma divisa entre o reino deles e outro reino. E isso acabou tendo uma guerra. E o seu pai e seus irmãos acabaram morrendo nessa guerra. Como ele era o único sucessor, ele acabou recebendo o papel de herdeiro. Só que para essa guerra não ficar muito estendida, o seu eu acabou desafiando o outro herdeiro da outra família para um duelo de 1x1. Quem vencer leva tudo. E agora ele vai ter que treinar por um mês para poder batalhar esse duelo que ele não queria lutar. Que ele não pode usar a magia dele, já que necromantes são caçados. Então ele vai ter que treinar literalmente o seu corpo para poder ganhar esse duelo. Meus brinquedos. Quem morre pode descansar em paz, mas sempre os que ficam são aqueles que mais sofrem. Os filhos devem partir depois dos pais, não ao contrário. A filha do vice-presidente deixou o mundo dos vivos. Ela sofria muito nessa vida. Por não querer usar o nome do seu pai e se passando como uma desconhecida, ela foi objeto de bullying. Ela foi castigada de todas as maneiras possíveis e teve que escolher o caminho mais difícil para lidar com aquela situação. Isso acabou comovendo os cidadãos da Coreia do Sul. Todos esperavam o pronunciamento do pai dela, já que ele era uma figura muito importante no mundo. Mas a pronúncia dele foi o que ninguém esperava. Ele resolveu perdoar os agressores da sua filha. Ele dizia que ele não iria buscar vingança. Ele falou que não usaria sua autoridade para vingar de crianças, mesmo que essas crianças foram aquelas que levaram a sua filha à morte. Todo o país ficou em choque com aquela atitude dele, em perdoar os agressores da sua filha. Ele nunca sentiu uma dor tão grande em seu peito. Ele não os perdoou porque o coração dele queria. Na verdade, ele queria que eles pagassem. Ele precisava que todo mundo pensasse que eles passassem impune. Ele adotou uma garota e queria resolver todos os seus problemas. E essa garota agora é a sua filha mais nova. E o nome dela é bem peculiar. O nome dela é Karma. Ela era uma criança muito especial. Quando ela tinha 12 anos, ela acabou fugindo da Coreia do Norte. Por causa dos experimentos que ela sofreu, o seu lobo frontal acabou sendo afetado, fazendo ela perder o raciocínio de dor e remorso, literalmente tornando ela uma psicopata. Como ela era muito perigosa, ela foi mantida numa prisão juvenil para pessoas que eram extremamente perigosas. Karma, ela era uma bomba relógio, ela podia estourar a qualquer minuto. O segurança de Lee avisou para ele que deixá-la ir para essa escola seria muito perigoso.
Mas o plano dele era esse, mandar Karma para a mesma escola onde tá os delinquentes que mexiam com a sua filha. Literalmente era uma sentença de morte para elas. Lily só pediu um favor para Karma. Faça com elas muito mais do que elas fizeram com a irmã dela, que era sua filha. Ele tem uma outra regra. Deixe que elas venham até vocês, como cordeiros prontos para o sacrifício. Eu sou o grande arquivilão. E o Dão, ele era uma pessoa sem escrúpulos, que sempre usava sua fortuna para se dar bem, mas ele acabou pisando no calo de uma pessoa bem perigosa. Como ele era uma pessoa bem arrogante e mulherengo, ele pensou que ele se daria bem, mas ele acabou descobrindo que o noivo da mulher que ele achou que se daria bem era Xian Shen, que era conhecido como Rei Dragão. Alguém que conseguiu muito poder no mercado negro e usando meios ilegais para conseguir dinheiro, fama e poder. Yin, percebendo que cometeu um tremendo erro, ele resolveu se desculpar. Só que Shen não queria mais a desculpa dele e acabou quebrando seu pescoço. Ele acabou ficando até sem graça por ele ter morrido por causa de uma mulher. Só que uma dama acabou aparecendo perto do seu corpo e começou a falar palavras estranhas. Essas palavras estranhas fez Yin retornar horas no tempo, antes da sua morte. Ele acabou percebendo que além dele retornar, ele recebeu uma missão, que ele não poderia morrer, ele teria que fazer de tudo para sobreviver àquela cena. Yin, ele era um oportunista. Ele achou que se ele fingisse que ele pagou uma dívida dessa família, ele iria se dar bem, mentindo na cara de pau mesmo, falando que pagou a dívida para que a noiva de Shen se sentisse envergonhada e acabasse querendo pagar essa dívida com ele. Só que agora ele tá tentando lidar com essa situação para ele sair dessa situação sem morrer. Só que a família Jing era muito louca e ele sabia que ele poderia morrer de novo se eles não calassem a boca e prestassem atenção no Shen. Já que quem tá na chuva para se molhar, ele resolveu bancar o valentão. Ele sabia que ele seria emboscado assim que ele saísse da casa. Então ele agora resolveu tramar um plano. Ele deixou que o lobo falasse, né? O mal do valentão é ele achar que ele é muito poderoso ao ponto de cometer erros tremendos, falando, dizendo seu plano, etc. E ele deixou Shen falar à vontade lá, fala. Aí Shen falou dos crimes que ele cometeu, falou quem ele era, falou que ele era o Rei Dragão, que era uma pessoa que, tipo assim, todo mundo tava atrás, os militares estavam todos atrás desse Rei Dragão. E ele foi falando. Assim que Shen terminou de falar, Yin mostrou seu plano infalível. Ele estava ligando para a polícia, ele ligou para forças especiais, e essas forças especiais teriam poder para lidar com Shen. Então acabou prendendo Shen. E além de prender Shen, ele ainda ganhou uma recompensa de 500 mil wons por Shen, já que ele era uma pessoa muito perigosa mesmo. Ele percebeu que tudo o que ele fez foi por causa que ele queria um rabo de saia. Então ele resolveu literalmente bancar o vilão. Ele falou que a dívida que ele pagou, entre aspas, ele não iria usar mais a sua filha como garantia, a filha dela, se casando, tendo um tipo de relação com ela. Ele simplesmente falou, olha, agora vocês vão ter que me pagar de volta se vocês querem empresa. Já que é para bancar o vilão, vou bancar o vilão 100%. E além de ganhar uma empresa de graça, ele ainda roubou uma técnica poderosa de Shen, já que a missão para ele poder roubar uma habilidade muito poderosa de Shen. E ainda entrou no mundo do cultivo. Ele sempre teve sorte antes de ter essa tela de sistema. E agora com essa tela de sistema que ele percebe que ele pode ganhar tudo. Isso vai ajudar ele em tudo. Esse sistema vai dar tudo para ele. Não importa os meios mais obscuros, ele sempre agora vai poder se sobressair, já que ele tem essas telas de sistema.